presente nas vossas orações. Tenho certeza que a amada igreja, quando ora pelos pastores. Então, sinto-me abençoado pelas vossas orações. É um prazer estar aqui, conhecendo essa magna igreja. Já tive aqui o jantar, fui bem recepcionado, mas esqueci o nome do Marco. O pastor Francisco, meu conterrâneo, lá da terrinha, lá de Pernambuco. Fui bem recepcionado, tive com a esposa, os pais do meu genro, minha filha, e conhecemos aqui, ficamos encantados. Foi maravilhado de conhecer esse trabalho, né? Que a gente conhecia só de ouvir falar, agora estamos conhecendo, né? E tendo a honra de estar aqui. Eu queria mesmo ouvir. Eu mandei mensagem no seu WhatsApp, mas devido à correria, né? Eu sei que o senhor é um homem ocupado. Eu falei, eu vou lhe ouvir hoje, né? É bom ouvir. E eu aprendi a ouvir. Vou fazer 50 anos que eu estou na presença de Deus e faz mais ou menos uns 10 anos que eu aprendi a ouvir. Antigamente eu queria falar. Faz uns 10 anos que eu aprendi a ouvir. Eu descobri que é muito bom ouvir. Então, ouvir é bom. Há mais ou menos uns 4 meses, eu perdi meu pai, que me criou com toda a rigidez que vocês imaginam que existia nas Assembleias de Deus. Todas as rigidezes que vocês possam imaginar, quem for mais antigo aqui na Assembleia de Deus, vai lembrar das rigidez. Meu pai era da época do guarda-chuva. Não sei se tem alguém aqui na época do guarda-chuva. Acho que o senhor não conheceu essa época. Tinha que andar e tinha uma bengala. Os obreiros tinham que ter a exigência: guarda-chuva e o chapéu. Senão não dava certo, não ia ser obreiro. Se falasse o nome bola, era uma semana em cima dos milhos, orando. Né? Nós aprendemos a orar o Pai Nosso de trás para frente e de frente para trás. O negócio era bom. E o tempo bom, né, irmãos? Quando as crianças cantavam na igreja, o fogo descia. Era o tempo da ignorância chamado, mas era um tempo bom. Quando as crianças, quando o pastor ele começava a cantar os hinos da harpa, Jesus batizava com o Espírito Santo. O povo falava em línguas estranhas. Não sei aqui, mas hoje a gente anda por aí e a gente vê que hoje tem umas línguas ensaiadas, aí o povo fala, quando perceber que eu estou meio frio, aí fala uma língua de qualquer jeito, já tem o nome de línguas estranhas no meio de nós, mas ainda existem os remanescentes. Glória a Deus, aleluia! Eu sei que essa igreja é um remanescente de Deus na terra. Queridos, é muito bom estar na casa de Deus. Nosso pastor estava falando, é bom se reunir para o culto de ensino, culto de doutrina. Toda vez que eu venho no culto de doutrina, eu lembro quando criança, e meu velho, ele falava para a gente, ia ao culto de doutrina e botava a gente ajoelhado do lado dele. Enquanto ele não levantasse, a gente também não levantava. Hoje tem salinha de pula-pula para as crianças, né? Hoje tem tudo. E a maioria dos filhos dos crentes hoje estão desviados. Por que será, né? O tempo da ignorância era ruim. Mas eu tinha tudo para dar errado. Eu sou um homem que tinha tudo para dar errado. Mas devido à ignorância dos meus pais, deu certo. O projeto de Deus prosseguiu. Porque se Deus tiver um projeto para a vida, para a nossa vida, e nós não der lugar, não acontece nada. Tem um ditado por aí que crente só morre depois que as promessas se cumprem. Você está enganado. Se as promessas eu não der lugar a Deus, as promessas não se cumprir na minha vida, vai se cumprir na vida dos meus filhos, dos meus netos e assim sucessivamente. Então se cuide, porque o caso é sério. Bom, eu estava vindo para cá e eu não vinha na esperança de estar ministrando, mas a gente é bom sempre estar preparado. Eu vou ler um versículo aqui conhecido no livro de Jonas. Jonas é um versículo, um livro bem conhecido,
Mas Deus tem me dado uma palavra dentro desse capítulo, do capítulo 1, versículo de número 1, só alguns versículos. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que iria para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um aos seus deuses, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e deitou-se e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te e volta ao teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para não perecermos. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Jonas, o significado dele já vem falando quem era ele, né? O significado dele é pomba, aquele carocinho, ou seja, Jonas já era chamado por Deus, profeta, e Jonas recebe aqui de Deus uma missão, que todos vocês já conhecem. E eu quero me assegurar em um tema esta noite, para a gente termos uma linhagem. Quero subordinar o tema: prejuízos causados por não ouvir a voz de Deus, ou prejuízo causado por não obedecer a Deus. Queridos, Deus, quando nos chama, Ele não olha para a nossa capacidade, Ele não olha para a nossa condição. Ele capacita aquele que Ele chama, Ele capacita os seus escolhidos, Ele capacita aqueles que é chamado. Deus não olha para a posição social, não, Deus olha para o coração. E Deus dá uma mensagem para Jonas, e Jonas quer rejeitar essa mensagem porque Jonas conhecia a cidade a qual Deus tinha o designado. Jonas se rejeita a ir àquela cidade porque Jonas conhecia que a maldade do povo era cruel. O próprio Deus já tinha dito para ele a malícia dele ter chegado até ali. Mas Jonas não concordava com Deus de ir lá e clamar, porque Jonas conhecia Deus. Um homem, por mais bondoso que ele queira ser, o que ele seja, por mais amoroso que ele chegue, Jesus o chamou de mal. Jesus disse que os homens eram maus. E Jonas, ele conhecia o Deus que ele servia. E quando Deus disse para ele ir àquela cidade, Jonas entendeu que quando ele começasse a falar, com certeza haveria um arrependimento. E a vontade de Jonas não era que Deus o perdoasse. Se a gente for ver a história de Jonas, essa história, nós vamos entender que Jonas propositalmente queria que Deus cumprisse aquilo que falou na profecia, que Deus destruísse, que Deus mandasse essa raiva do céu e destruísse mesmo, e viesse ser condenado.
Mas Deus tinha um projeto diferente para aquela cidade, para aquele povo, mesmo sendo um povo rebelde, mesmo estando fazendo algo que não estava agradando a Deus. Deus tinha um projeto para aquela cidade. Só precisava que um dos seus servos fosse lá e levasse a mensagem. Jonas começa a querer fugir do propósito de Deus. Quando nós começamos a querer fugir do propósito de Deus, quando nós queremos nos esconder de Deus, primeiro que nós não vamos conseguir nunca. O salmista disse: se eu subir ao céu, tu estás; se eu descer a profundeza da terra, tu estás. Ou seja, para onde nós formos, Deus estará presente. Aonde você for, aonde você estiver, Deus vai estar com você. Então, Jonas, ele quer fugir do propósito, e ele sai. Quantas as vezes a gente não faz prova de Deus? Se Deus falou comigo mesmo que aconteça isso e aquilo. Quem já fez isso aqui? A gente não faz prova de Deus, e às vezes não acontece nada do que a gente falou, que a gente fez de prova, porque Deus falou e está falado, Ele não precisa provar nada para ninguém que Ele falou. Deus falou. Se Deus falou, meu irmão, basta que nós venhamos a obedecer. Mas aí trago uma conjectura sobre a descida de Jonas até o navio. Imagina Jonas como aquele crente que está duvidando, ou que está pensando que é coisa da sua mente, ou que está pensando que é coisa de si mesmo. Imagina Jonas dizendo: se tiver passagem naquele navio, seja para onde for, é porque esse negócio é de mim mesmo, eu não vou não, esse negócio aí não é Deus falando comigo não. E aí ele chega lá, tem passagem, ele paga a passagem e ele entra no navio. E quando ele entra no navio, ele procura o pior lugar do navio para se viajar. Aonde é? Lá dentro do porão, é o pior lugar do navio para se viajar. É no lugar onde se escondiam os refugiados, os escravos. Mas Jonas vai para lá. E quando Jonas chega lá, ele procura se desligar-se de tudo para esquecer da profecia, da sua missão, esquecer-se do seu chamado. Mas Deus também estava lá no porão do navio. Deus também estava nas águas do mar. Aí Jonas está lá. Aí começa então Deus provocar uma tempestade, um temporal. Deus começa então a provocar um vendaval tão grande que o navio balançava, de modo, como a Bíblia diz, que o navio estava para se quebrar. E os marinheiros e o chefe, conhecendo o mar, conhecendo a natureza, começaram a dizer: nós nunca vimos tais coisas acontecer. Que está nos acontecendo? Tem coisa errada em nosso meio. Vamos procurar ver o que é. E aí começa então a lançar sorte. Será tu? Será você? Será eu? Peraí, não está faltando alguém aqui em nosso meio, não? Não tem alguém que entrou nesse navio? Não tem um senhor que entrou aqui nesse navio? Cadê? Cadê aquele passageiro estranho? Porque quem serve a Deus, irmão, não se parece com o mundo. É estranho, chama a atenção com a aparência. Eu tenho certeza que muitas das vezes, em vários lugares, alguém já olhou para você e disse, perguntou: você é crente, né? Eu tenho certeza que ao adentrar em alguma loja, alguém ficou te olhando de cima a baixo e você ficou desconfiado. O que será que está acontecendo? Se a pessoa está me olhando, é porque você é estranho. E quem é estranho chama atenção. Chama. Antes de chamar, eles já tinham lançado no mar as fazendas. O que eram as fazendas? As encomendas. Quantos supermercados não estavam esperando os mantimentos para abastecer? Quantas fábricas não estavam esperando? Vamos usar esse termo. Está no navio cargueiro também. Estava lotado de carga. E jogaram ao mar, lançaram ao mar aquilo que não lhe pertencia, aquilo que estava sendo pago para ser conduzido até Tarso.
por causa da desobediência de um homem chamado por Deus, outras pessoas que não tinham nada a ver com a situação estavam pagando um preço caríssimo. Quantas vezes Deus nos chama para fazer a sua obra e nós estamos fazendo que não estamos ouvindo nada, que não é conosco. Nós ficamos fazendo prova com Deus e dizendo: Deus não falou comigo, isso não é, isso é coisa da minha cabeça. Às vezes Deus usa o pastor da igreja. Ei, antes do pastor te chamar, Deus fala com ele no coração dele. Deus aponta você. Quando nós chamamos alguém para assumir qualquer determinado trabalho da igreja, é porque nós já oramos e o Senhor falou conosco: chama ele, chama ela, confia ele, confia ela. E aí que a gente chama a pessoa: pastor, eu vou orar, eu vou ver se Deus fala comigo, eu não sei, não estou sentindo que Deus. Ei, meu irmão, o Senhor te chamou para fazer a obra dele, sentindo ou não, com vontade ou não. É tempo de ouvir a voz de Deus, é hora de obedecer ao mandamento do Senhor, é hora de parar de dar prejuízo à família. Quantas famílias estão em prejuízos? Quantas famílias estão sofrendo danos por causa da desobediência, por não ouvirmos a voz do Senhor, o nosso Deus? Deus te convida esta noite a dar ouvido à sua promessa, à sua profecia, à sua palavra. Eu te chamei, eu te escolhi, eu te capacitei. Vai, faz a minha obra. Vai fugir? O chefe do navio lembrou-se, então desceu até o porão. E quando chega no porão, a Bíblia diz que Jonas estava o quê? Um quê? Profundo? Não estava nem aí. A desobediência nos leva a ter sonos pesados. Você sabe o que é dormente? Quem sabe o que é dormente? Aqui tem linha de trem? Não, né? Acabou, mas tinha, né, pastor? Debaixo daquele trilho lá chamado, que a gente chama de linha do trem, tem aquelas madeiras, né? Agora estão substituindo por concreto. Aquela madeira chamada de dormente. Porque o trem passa por cima e eles não estão nem aí. Eles não sentem nada. O trem passa por cima, muitos deles nem se mexem. Eles estão apoiados sobre pedras, ou sobre areia, ou sobre a terra, e o trem passa carregado por cima, e o dormente está lá. Olha, o chefe do navio, quando chega perto de Jonas, fala: o que há contigo, dormente? Tem muito crente assim, sim ou não? O negócio está pesado, Deus está cobrando, Deus está permitindo isso, aquilo acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Ele não está nem aí, parece que não está acontecendo nada, está para cair, está para quebrar-se tudo, está dando prejuízo a todos que estão do seu lado, até quem não tem nada a ver. O vizinho que nem conhece a Deus ainda está sofrendo por causa da sua rebeldia, por causa da sua dormência. O que faz a dormência? É a desobediência. Quando nós não obedecemos ao mandato de Deus, nós ficamos dormentes e nada faz sentido. O pastor pode fazer cair fogo do céu, a profecia pode vir, como ele disse aqui, né? O culto foi maravilhoso. O culto é maravilhoso, todos os cultos, né, pastor? Porque o culto é nosso. O culto é meu. O culto é seu hoje aqui. Ele vai ser ruim se você der um culto ruim. Ele vai ser um culto frio se você permanecer frio. Ele vai ser um culto fraco se você permanecer fraco. Mas ele vai ser um culto abençoado se você der o seu melhor culto. Se você entregar o seu melhor culto hoje foi o melhor culto da sua vida. Ei, possa ser que seja até o último culto da igreja, porque nós estamos esperando o mestre desta igreja.
Eu tenho parte da história da Assembleia de Deus do Brasil. Eu vou dizer uma coisa para você. Não tem coisa melhor nesse mundo do que estar ouvindo a voz de Deus. Aleluia! Você pode se sentir o crente menor, porque não existe menor. Você sabe que o menor se tornou maior, então não existe menor. A gente aqui quer, né? Querer virar o nariz, querer ser orgulhoso, algum cargozinho de destaque, o departamento está se destacando mais do que o outro, a gente não quer ajudar o outro, aí a gente fala assim, eu sou bom, o pastor não pode mexer comigo, ninguém pode mexer comigo, eu estou dando resultado, mais do que fulano, mais do que cigano, não, quanto mais resultado você der, mais você deve desaparecer. A casa da minha mãe tem muitas plantas, e as plantas mais bonitas que tem lá são aquelas, irmão, que cobrem o vaso. Ô mãe, essa planta está onde? Ô meu filho, eu botei um vasozinho aí e ela cobriu o vaso. Isso é que é vaso, irmão. Você não quer se aparecer. Vai ter uma coisa, as suas obras parecem. Chegaram para João e falaram, João, tu sabe aquele Jesus que tu falaste dele, pregaste sobre ele? Ele está batizando mais do que você. Paralíticos estão sendo levantados, mortos estão sendo ressuscitados. João, a multidão que está acompanhando ele é muito grande. Aí João olha para aquelas pessoas e fala, é necessário. Glória a Deus. É necessário. É para isso que eu vim. É importante que ele continue crescendo e eu continue diminuindo. João quis dizer assim, quanto mais ele crescer, mais eu desapareço. Quanto mais ele aparece, mais eu sumo. Ei, irmão, você quer ver o negócio funcionar? Não queira aparecer. Desapareça. Seja sendo pequeno e deixe as obras de fazer grandes. Porque Deus, irmão, Ele não quer que ninguém trabalhe de graça para Ele. Nosso saudoso pastor Ezequiel, que o senhor conheceu melhor do que ele sempre dizia para a gente, quando a gente podia mandar a gente para uma congregação, eu fui o último obreiro enviado pelo pastor Ezequiel para o campo. Em 2010, o último obreiro enviado, me enviou ali para a cidade de Caxambu, setor de Caxambu, e ficamos lá um tempo. Ele dizia assim, meu filho, Deus paga bem, vai na fé, vai crendo, que você vai receber a recompensa de Deus. Meus irmãos, então, prejuízos causados por não ouvir a voz de Deus. Por favor, olhe carinhosamente para essa pessoa do seu lado e diga, para de dar prejuízo para os outros. Que você não esteja dando, diga aí. Pare de dar prejuízo aos outros. Seja você o vaso que Deus quer usar nessa terra. Seja você o vaso que Deus vai usar para ganhar almas, para fazer a sua obra. Então Jonas se levanta da sua dormência e confessa a sua falha, o seu erro. E aí ele olha para os marinheiros e fala assim, nem precisa lançar sorte, eu sou culpado. Mas eles lançaram sorte, e a sorte caiu contra Jonas. É você o culpado mesmo. Olha só, Jonas olhando e conhecendo Deus que ele servia, ele falou assim, só tem um jeito de não ter mais prejuízo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Qual é o jeito? Lance-me no mar. E aí eles olharam um para o outro e falaram, e agora? Vamos fazer um negócio aqui, vamos orar ao nosso Deus, porque o sangue desse homem não cai sobre nós. Ele disse, não pode me lançar. A única forma do negócio aqui andar ou dar certo, ei, irmão, você vai ter que se lançar no mar, meu irmão.
Tem algo te esperando para você, para te levar. Tem uma condição te esperando, para te levar para o outro lado. Mas você vai ter que se lançar. E eu entendo que Jonas se desapega de tudo de vez. Quando ele vê o prejuízo que ele causou ao dono daquele navio, ao mestre daquele navio, aos proprietários das fazendas que é naquele navio, ele fala: só tem um jeito de reparar esse erro. Qual é? Me lançando na água. E aí pegaram Jonas, e a Bíblia diz que Deus preparou um peixe grande. Irmão, eu acredito em mais na Bíblia. Aleluia. Se a Bíblia falasse que Jonas engoliu o peixe, eu ia acreditar. Não tem teologia que mude meu pensamento. Mas a Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe. Glória a Deus. Aleluia. E o peixe engoliu Jonas. Assim que lançaram o peixe, ó. E aí o peixe começa a passear nas águas com Jonas. Aí quando o peixe começa a passear nas águas, quando o negócio começa a não ter saída, quando a situação fica estreita, o beco fica sem saída. Lembra de Piaiote, Big Dog? Que Moisés vai conduzir o povo para lá? Ele falou: estamos no beco sem saída.